Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Nápoles 2, Sporting Clube Braga 0. O Sporting Clube Braga começou o jogo no Diego Armando Maradona, em Nápoles, com ambição, a pensar numa improvável vitória por 2 golos que lhe desse a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões e até graças às boas notícias que a partir de determinada altura começaram a chegar de Berlim, onde o Real Madrid virar o resultado contra a União e garantir aos bracarenses o play-off de acesso à Liga Europa, acabou esta partida a poupar titulares e a pensar no campeonato português, que no domingo já vem a recepção ao Benfica. Apesar da entrada personalizada, com João Moutinho e Zalazar a dominarem o meio-campo e a imporem os ritmos ao jogo, os guerreiros do Minho protagonizaram apenas a segunda partida desta época sem marcarem golos, sendo que a outra tinha sido o 0-3 em Madrid. Além disso, viveram hoje a primeira partida com o índice de golos esperados abaixo de 1, desde o empate a uma bola com o Sporting em início de setembro. Hoje acabaram com 0,99 e até deviam ter feito um golo, porque remataram mais, 19-9, e tiveram mais bola durante os 90 minutos. A questão é que, mais uma vez, o Sporting Clube Braga falhou atrás. E isso ficou à mostra logo no início do jogo. Bruma até já tinha estado à beira de abrir o marcador, após um bom lance entre Pizzi e Ricardo Horta, quando Di Lorenzo surpreendeu a desatenta linha mais recuada bracarense com a marcação rápida de um lançamento lateral que deixou Politano solto atrás de Borja. O extremo cruzou e, na tentativa de cortar a bola para canto, Serdar meteu-a na própria baliza. Estavam decorridos apenas 9 minutos de jogo. O primeiro do remate do Nápoles chegou apenas aos 31 minutos, já depois de Ricardo Horta ter tirado uma grande defesa Meret, o guarda-redes da equipa da casa. Foi Zielinski quem o fez, depois de se virar sobre o fonte. E apenas 2 minutos depois, aos 33, 2-0. Foi uma boa arrancada de Natão, lateral esquerdo, em movimento interior que o levou a superar José Fonte e a entregar a Osimhen imediatamente antes da chegada de Serdar. Ainda que com alguma trapalhice à mistura, o nigeriano bateu de pé esquerdo contra o seu próprio pé direito e no ressalto a bola encobriu Mateus para o segundo golo. Ao intervalo, as notícias não eram boas. O Real Madrid perdia em Berlim e o Sporting Clube Braga estava fora da Europa. Mas os madrilenos repuseram a normalidade e a segunda parte de Nápoles já foi jogada em ritmo de passeio e marcada pela gestão das duas equipas, aliás. Por isso, ou por lhe faltar ligação entre setores, a partir do momento em que passou a jogar com 2 pontas de lança, com a troca de Pizzi por Abel Ruiz, o Sporting Clube Braga não voltou a ser tão ameaçador nas suas movimentações. E apesar de um remate de meia distância de Ricardo Horta ainda ter atingido o poste da baliza de Meret, quem mais brilhou na segunda parte até foi Mateus Magalhães, que defendeu remates difíceis de Politano, de Osimhen e de Kvaratskhelia. Apesar de tudo, a tranquilidade chegava de Berlim. E sem nada a tirar deste jogo, Artur Jorge começou então a pensar no próximo. Substituiu João Moutinho, Zalazar, Víctor Gomes e Ricardo Horta e deu minutos a Al-Musrati após uma longa ausência. No final, na derrota, salvou-se o apuramento para a Liga Europa, que se calhar até era aquilo que se pedia quando começou a Champions. E vamos então à fotografia tática deste Nápoles Sporting Clube Braga. Os italianos apresentaram exatamente o mesmo 11 que tinha perdido com a Juventus no último fim de semana por 1-0. E um 4-3-3 absolutamente clássico e que pouco mexe. Foi Meret na baliza, Di Lorenzo como lateral direito particularmente ofensivo, aliás, tal como Natão, lateral esquerdo, sendo que os centrais eram Ramani e Juan Jesus. Depois, triângulo de meio campo com Lobotka mais atrás, Anguissa como médio interior direito e Zielinski como médio interior esquerdo. Na frente, Politano jogava um bocadinho mais dentro, à direita, enquanto o Kvaratskhelia, na esquerda, partia geralmente da faixa lateral para ganhar espaço para meter as suas iniciativas individuais. E Victor Osimhen era o ponta de lança. Quanto ao Sporting Clube Braga, foram 4 as alterações feitas por Artur Jorge relativamente à partida em Vizela, que os bracarenses tinham ganho por 3-1 na última jornada da Liga. Saíram do 11
O lateral direito, João Mendes, para a entrada de Víctor Gomes, o habitual titular. Saiu também Paulo Oliveira, defesa central, para a entrada de José Fonte. Saiu o médio Vítor Carvalho, para fazer ingressar João Moutinho no meio-campo. E saiu ainda o Álvaro de Jaló na frente, com o regresso de Bruma. Ora, isto significou que o Braga apareceu no seu habitual 4-2-3-1 também. Mateus era o guarda-redes. Depois Víctor Gomes, lateral direito. Borja, lateral esquerdo. José Fonte e Serdar, a dupla de centrais, com Moutinho e Salazar como dupla de médios. Mais à frente, quem partia da direita era Ricardo Horta, Pizzi jogava nas costas de Simone Banza, o ponta de lança, e Bruma partia da esquerda. Mas havia muita mobilidade no ataque do Braga. Bruma de vez em quando ia até ao corredor direito para tentar desequilibrar, Pizzi e Ricardo Horta trocavam com frequência de posição, mas o jogo era marcado pelo ritmo que era imposto pelos dois médios do Braga, que foram quem mandou na partida durante quase toda a primeira parte. Só que, a perder, o Braga sentiu a necessidade de mudar alguma coisa. E por isso mesmo, ao intervalo, o Arthur Jorge abdicou de Pizzi, o tal terceiro médio barra segundo avançado, o jogador que estava nas costas de Banza, para fazer entrar Abel Ruiz. E colocou a equipa muito mais próxima de um 4-4-2, aliás, com linha de 4 no meio-campo, o que obrigou, naturalmente, também a que Ricardo Horta e Bruma tivessem mais cuidado do ponto de vista defensivo quando a equipa não tinha a bola. E isto acabou por prejudicar a ligação entre setores do Sporting Clube Braga, que na segunda parte já não foi tão forte. Também, provavelmente, desmotivado pelo resultado e pela elevadíssima improbabilidade de conseguir fazer 4 golos na segunda parte em Nápoles, que era disso que precisava nessa altura para seguir em frente na Liga dos Campeões. À medida que foram chegando boas notícias de Berlim, onde o Real Madrid já ganhava, então Arthur Jorge acabou por rodar a sua equipa, por gerir minutos. Salazar saiu aos 68 minutos para dar ainda assim quase meia hora de jogo a Al-Musrati, que estava fora de competição há já algum tempo, devido à lesão. Ao minuto 81 saíram João Moutinho e Víctor Gomes para as entradas de André Horta e João Mendes, e ao minuto 88 deu-se ainda a saída invulgar de Ricardo Horta para a entrada de Rony Lopes. Tudo sem alterações do ponto de vista tático. Quanto ao Nápoles, também foi rodando o Walter Mazzarri. À hora de jogo, ao minuto 60, Politano, o extremo-direito, deu a vez a Elmas, e Zielinski, o médio interior esquerdo, a Cajuste, que foi colocar-se, no entanto, do lado direito do meio-campo, levando à derivação de Anguissá para o outro corredor. Depois, ao minuto 69, Anguissá baixou para médio centro defensivo, porque Lobotka se deu a vez a Gaetano, e Gaetano foi para médio interior esquerdo. Ao mesmo tempo, Osimhen foi também embora, entrando Raspadori para a ponta de lança. Por fim, magoado, ao minuto 72, o defesa central Juan Jesus deu a sua vaga a Ostigard, mantendo sempre o Nápoles o seu 4-3-3, que é o esquema que marca a disposição desta equipa em campo. No entanto, também o Sporting Clube Braga, com a alteração que fez do habitual 4-2-3-1 para um sistema mais próximo do 4-4-2, acabou por não tirar grandes vantagens disso mesmo. O Nápoles ganhou o jogo e, por isso mesmo, o mais normal é encontrarmos o herói da partida na equipa que hoje jogou de azul clarinho. Ora, esteve muito bem o guarda-redes Meret, com um par de boas defesas, numa altura em que o Braga ainda estava por cima na partida. Gostei muito dos dois laterais. Di Lorenzo, já se sabe, é internacional, o capitão da equipa, não falha um minuto nesta equipa do Nápoles e joga na seleção de Itália. Do outro lado, Natan fez uma belíssima partida, a esticar o jogo do Nápoles pelo corredor esquerdo e a aproveitar as saídas de Kvaratskhelia e da zona, porque Kvaratskhelia começava sempre as iniciativas atacantes bem aberto na esquerda, mas depois vinha sempre à procura de terrenos interiores. Ora, essa articulação entre Natan e Kvaratskhelia foi sempre muito bem conseguida. De resto, foi competente a zona do meio-campo, mas ainda assim inferior à do Sporting Clube Braga. No Braga, Mateus, que não tem sido durante boa parte da temporada um dos elementos mais destacados da equipa, esteve hoje muito bem, com um par de boas intervenções, até mais do que um par, 3, 4 belíssimas intervenções. O primeiro golo, o autogolo de Serdar, ele quase que tirava a bola, ela
Acabou por entrar apenas por um nadinha, mas entrou. Viu-se depois nas imagens virtuais que estava mesmo dentro da baliza do Sporting Clube Braga. Mas quem esteve mesmo muito bem foram os dois médios, Moutinho e Zalazar. Durante a primeira parte, mandaram no campo. Foram eles que ditaram os ritmos do jogo. Foram eles que conseguiram alternar o jogo curto, jogo longo, jogo em apoio, jogo em ruptura. Sempre muito bem os dois, tanto um como o outro. Uma dupla que eu acho que começa a ganhar rotinas e, portanto, que pode vir a ser útil para a equipa do Sporting Clube Braga no futuro. Gostei também das combinações entre Ricardo Horta e Pizzi no início da partida. Banza não esteve à altura daquilo que tem vindo a mostrar, da mesma forma que Bruma parece ainda longe do seu melhor momento. Mas quem entregou mesmo os pontos foram os homens de trás. A última linha do Braga esteve a um nível abaixo do exigível na Liga dos Campeões. Ainda assim, para escolher um herói no jogo de hoje, opto por Natan, o defesa esquerdo brasileiro da equipa do Nápoles. E não há quase nada a dizer da arbitragem de Zlatko Vincic. Não achei que tenha sido particularmente feliz. Acho que se deixou ir no engodo dos jogadores em 5 ou 6 ou 7 ou 8 situações, apitando demais, mas já se sabe, eu gosto sempre de arbitragens que deixem jogar, que não apitem a todos os contactos, e acho que houve ali muita tentativa de ganhar faltas que acabou por ser bem sucedida. De resto, não houve lances de dúvida nas áreas, não houve foras de jogo mal tirados, cantos mal assinalados, o próprio critério disciplinar, com a amostragem de 2 cartões amarelos, um a Banza por pisar Ramani e outro a João Mendes por derrubar Kvaratskhelia, me pareceu coerente, portanto acabou por ser, apesar de algumas deficiências técnicas em lances a meio campo, sempre sem influência direta em situações de perigo, acabou por ser uma arbitragem competente de Zlatko Vincic. Porquê? Porque não puxou nem para um lado, nem para o outro, não decidiu mal lances verdadeiramente importantes, portanto, passou pelo jogo quase sem se dar por ele, que é isso que se pede quase sempre às equipas de arbitragem. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.